Obrigado por estar vendo este vídeo. Meu nome é José Maria Cotrim e aqui neste canal posto conteúdo de manutenção em máquinas de costura e também motores. Nesse vídeo vou falar sobre ponto morto e sentido de giro de uma máquina de costura reta. Mas antes peço para você para que se inscreva no canal e curte esse vídeo. Deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Vamos para o vídeo. Primeira coisa que você precisa saber é o sentido que a máquina gira. Aqui não está mostrando aqui, mas é o volante da máquina. É essa peça aqui, ó. Sentido que a máquina gira, tá? Se ela gira para esse lado ou para o outro lado, para cá ou para lá, tá? Vamos lá então. Eu vou virar aqui no sentido anti-horário. Vou pôr um tecido embaixo. Isso para quem não sabe, tá? Para quem já sabe que a máquina gira, para quem já sabe o sentido que a máquina gira, não precisa. Mas para quem não sabe, então faz esse teste. Você gira a máquina para um lado e vê para que lado o tecido está indo. Olha, ele está indo para trás, para lá. Então tá certo. Se eu girar ao contrário, começa a mandar o tecido ao contrário, tá? Então, aqui estaria errado. Aqui estaria errado. Travou a linha embaixo. Ó. Você gira ao contrário, enrosca até ali embaixo. Tá? Então tá aí. Seria o básico, você descobrir para que lado a máquina gira. Então, essa máquina gira sentido anti-horário, que seria para o meu lado aqui. Máquina reta gira para esse lado aqui, sentido anti-horário. Então esse seria o básico. Outra coisa que você precisa saber seria a questão do ponto morto da máquina. Tá? Essa máquina, ela tem o ponto morto superior, que é o ponto morto da barra da agulha, que você vai usar para fazer a manutenção, a regulagem. É o ponto morto da barra da agulha, seria essa peça aqui onde você coloca a agulha, tá? Então, essa máquina vai ter um ponto morto na barra da agulha inferior, ela toda para baixo, e tem o ponto morto superior, que seria ela toda para cima, posição mais alta e posição mais baixa. Então, como você faz para descobrir o ponto morto? Você vai girando o volante, sentido de trabalho da máquina. Essa a gente já sabe que ela gira sentido anti-horário, seria para o lado da costureira, do costureiro que está trabalhando na máquina, sentado na máquina, sentido o lado da costureira, tá? Então eu vou girando o volante e vou prestando atenção aqui no suporte aqui, ó, onde prende a agulha, que seria a barra da agulha. Você vai girando o volante bem lentamente e vai girando até ela descer. Ela só vai descendo. Aí chegou embaixo, ela começa a subir, ó. Começa a subir, ó. Aqui seria o ponto morto. Só que aí você pode pensar assim: será que está no ponto morto mesmo? Para quem não tem conhecimento. Quem tem conhecimento é bem fácil se achar o ponto morto. Agora quem não tem conhecimento nenhum de mecânica já fica um pouco mais difícil. Aí você fica pensando assim, será que está no ponto morto mesmo? Aí você vai fazer o seguinte: o ponto morto, ele está no ponto morto quando você gira o volante para a esquerda, ela segue o mesmo sentido. Aqui no caso a barra vai subir. Se eu girar o volante para a direita, a barra vai subir. Se eu girar ele para a esquerda, a barra também vai subir. Por que ela vai subir?
por causa que ela está no ponto morto. Se ela não tivesse no ponto morto, ela não acontecer isso. Então, quando você fazer o teste para ver se ela está no ponto morto ou não, você gira o volante para a direita, subiu, voltou de novo no ponto morto. Girou para a esquerda, ela subiu também, está no ponto morto. Isso também daria certo em cima também, ponto morto superior, tá? Então, se chegou no ponto morto superior, virou para um lado, desceu, virou para o outro lado, também desceu, então beleza, aí é o ponto morto superior. Isso não acontece quando a barra está no meio do percurso, ela está aqui. Está aqui, por exemplo, ela tá no movimento dela de descida. Só que ela não desceu ainda até o final. Se eu girar o volante para um lado, ela vai descer. Se eu girar o volante para o outro lado, ela vai subir. Então quer dizer que ela não está no ponto morto, tá? Então, isso aqui seria o básico para você saber o que seria o ponto morto inferior e o ponto morto superior da barra da agulha. Depois existe o ponto morto do estica-fio. Do estica-fio. Do estica-fio, que é essa peça aqui, ó. Você passa a linha nela, tá? Ele também tem um ponto morto. Ele tem também um ponto morto superior e um ponto morto inferior. Tá vendo? Ele vai no movimento de descida, vai no movimento de descida, chegou aqui embaixo aqui, ó, ele começa o seu movimento de subida, tá? Aqui seria o ponto morto inferior dele. Subiu, 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 chegou em cima, ponto morto superior. Giro para um lado, ela desce, giro para o outro, ela desce também. É o mesmo princípio, tá? Girou para um lado, ele segue um sentido, virou para o outro lado, ele segue o mesmo sentido, seria o ponto morto, tá? Então seria da máquina reta, seria esses dois pontos mortos que você vai usar para fazer a manutenção na máquina. Seria o ponto morto de barra de agulha e o ponto morto de estica-fio, que a gente usa o ponto morto de estica-fio, tá? Para poder colocar o excêntrico da máquina no ponto, tá? Você vai usar o ponto morto inferior para você colocar o excêntrico, que também tem o seu ponto morto também, tá? Só que o excêntrico já fica atrás da máquina, é uma regulagem um pouco mais complicada, que aí já parte para o lado de regulagem da máquina, né? Aí já é uma regulagem da máquina mesmo, não seria o básico dos básicos para poder fazer uma manutenção. Esse aqui seria o básico, tá? Seria você saber o que seria ponto morto inferior, ponto morto superior, de barra de agulha, ponto morto inferior e superior de estica-fio. Isso seria o básico para você fazer uma manutenção. Esse princípio de ponto morto aqui, isso aqui é aplicável em qualquer máquina de costura. De overlock também é a mesma coisa, tá? O overlock tem um ponto morto de barra de agulha também, ponto morto de looper, tá? Então segue o mesmo princípio. Chegou na posição mais baixa da barra da agulha de um overlock, por exemplo. Girou para um lado, subiu. Girou para o outro, subiu também. Seria o ponto morto inferior. E superior a mesma coisa, tá?